E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância aí do Maradona para a moral argentina. Então solta a vinheta! De vinheta, eu quero uma mão indo tocar uma bola assim e indo pro céu. Antes de mais nada, vocês que estão aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais para vocês me seguirem, pode ser Twitter, Instagram, Facebook e formas de ajudar o canal que menos cresce no Brasil. Pode ajudar o canal que menos cresce no Brasil. Transferência direta do PicPay, assinatura mensal dos Brothers ou o botão aqui Seja Membros. Cogite em apoiar o canal que menos cresce no Brasil. Antes, eu sei que tem uma galera no canal que não gosta de vídeo de futebol, porque não gosta de futebol e tudo bem, é direito não gostar de futebol, ninguém é obrigado a gostar de futebol. Mas eu peço que vocês deem uma chance para esse vídeo, até porque esse vídeo não é necessariamente sobre futebol. É mais fazendo uns paralelos aí sobre o Diego Armando Maradona, que vocês devem ter acompanhado aí, mais de 1 milhão de pessoas foram ao enterro do cara. Baderna no enterro, no meio da pandemia, os caras tocando bandeira, as pessoas chorando, muita gente chorando, porque o cara realmente, ele virou um herói nacional, um deus, né? O cara é chamado de deus lá, e tem muito relação com a história de vida que ele construiu, tá? Então eu vou falar um pouco dessa história de vida que ele construiu, porque ele é um cara responsável, por exemplo, de reerguer a autoestima de uma nação, e isso é muito louco. Como assim reerguer a autoestima da nação? A gente tem que entender o que foram a Guerra das Malvinas. As Malvinas, que é essa área aí que, até em termos geográficos, viu, ela fica mais próximo da Argentina, então ela até, em termos geográficos, faz sentido a Argentina falar que as Malvinas é dela, né? Fica a 500 quilômetros mais ou menos do continente argentino, e é uma área que já foram dos espanhóis, já foram dos ingleses, né? Os primeiros a chegar ali foram os holandeses, e é uma área que a Argentina tentou reivindicá-la. Só que tentou reivindicá-la através da guerra. Em 1982, para quem não sabe, a Argentina vivia numa ditadura militar, a ditadura argentina é muito tensa, inclusive, e o general ali, Galtieri, ele estava numa situação muito difícil economicamente, estava alta inflação, aquelas coisas, economicamente o país estava muito mal, e qual foi a sacada que ele teve? Ele pensou assim, não, eu vou ocupar as Malvinas e vou fazer ali um conflito com as Malvinas, porque eu acredito que a nação, que os argentinos vão ficar super num patriotismo, e dessa forma eu consigo esconder um pouco ali os malefícios da ditadura militar e ter uma sobrevida política. Era essa a concepção dele. E ele acreditava que os Estados Unidos não ia se meter, porque os Estados Unidos tinham um pacto em respeito aqui com os países da América Latina, e ele achava que daí por causa desse pacto a Inglaterra, né, a Inglaterra ia meio que deixar isso de lado. Acontece que deu tudo errado. Os Estados Unidos se meteu, e a reação inglesa do Reino Unido foi muito rápida. Na época tinham pesquisas que mostravam que a galera do Reino Unido ia escolher em quem votasse, porque ia ter eleições naquele ano, dependendo de quem fosse ter um comportamento em relação à Guerra das Malvinas. Então a Margaret Thatcher, na época, esmagou a Argentina, porque a Argentina ocupou ali abril de 82, não deu 2 meses, o Reino Unido esmaga a Argentina, manda a Argentina de volta para a sua casa. De volta para o seu lar. Para esse quadro do Gugu Liberato. E manda eles de volta, com a ajuda dos Estados Unidos, obviamente. Reza a lenda não, né? Diz que o Brasil aqui até hospedou um navio, um avião, aqui em Canoas, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, até hospedou um navio inglês aí para fazer abastecimento. Mas enfim, com isso, a Margaret Thatcher ganhou muito capital político, conseguiu eleger muita gente do Partido Conservador lá no Reino Unido, então isso serviu de capital político para ela, ao mesmo tempo que para a ditadura argentina, esse foi a pá de cal. Depois disso, a Argentina se organizou para ter um governo civil. Tudo isso aconteceu por causa dessa ilha chamada Malvinas ou Falklands, que tem 3 mil habitantes, cara. Tá? 3 mil habitantes. E nesse mesmo ano de 82, a Argentina ela vai para a Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo onde tem a grande seleção brasileira, que tinha os grandes craques, que a gente foi eliminado para a Itália, né? Que se caso o Brasil empatasse, o Brasil se classificaria para a semifinal, mas a gente perde para a Itália ali, o Paolo Rossi, o Dino Zoff, o goleiro e o atacante italiano acabam com um jogo, a Itália acaba sendo campeã, e a Argentina estava nesse grupo do Brasil, e a Argentina faz 0 pontos, ela não consegue fazer nenhum ponto, ela vai mal, então nossa segunda fase aí ela acaba sendo bem blerg, né, na Copa do Mundo. Ela fez uma Copa do Mundo bem blerg, só que naquela época já despontava um gurizinho,
o El Pibe de Oro, chamado Diego Armando Maradona. Ele já estava naquela seleção ainda, mas ele ainda não era o craque que iam falar sobre ele no futuro e tal. Então a gente tem que entender o quê? Que daí de 82 até 86, e 86 que tem a outra Copa do Mundo, que a Argentina é campeã, a moral argentina cai. A moral argentina cai, os argentinos se sentem um lixo humano, e isso tudo é muito curioso, porque o argentino ele tem muito brio e essa coisa, né? Ah, sou argentino, o orgulho de ser argentino, e esse orgulho estava super ferido por causa da Guerra das Malvinas, por causa da Copa do Mundo, sabe? A Argentina estava bem... Daí que chegou 86, teve a Copa do Mundo do México, onde a Argentina, com seu Diego Armando Maradona, consegue o feito de sagrar-se campeão. E daí tem aquela coisa, dizem que é óbvio que um jogador não ganha uma Copa sozinho, né? Mas eu não vi o Maradona jogar, eu gosto muito da história dele, mas apesar de não ter visto jogar, mas diz que o cara basicamente ganhou a Copa sozinho, e daí teve o grande jogo contra a Inglaterra. E nesse jogo contra a Inglaterra, o Maradona faz 2 gols. Um gol clássico, aquele que ele sai driblando todo mundo, e aquele gol que ele faz de mão. E quando perguntaram pra ele que mão tinha sido essa, ele falou, la mano de Dios. Isso reergueu o orgulho argentino porque na bola a Argentina conseguiu ganhar e na malandragem também, porque ele fez o gol de mão. Então o Maradona ele ilustrava o que era o argentino. Então por isso que ele trouxe tanto orgulho pro país, porque ele era, como eles falam, um de nós. Ou que nem eu li no Twitter, um cara que falou assim, todo argentino gostaria de ser o Messi, mas todo argentino acaba sendo o Maradona na prática, que é o cara bonachão, que é o cara que vai pro estádio, que é o cara que curte futebol. Ele é um de nós, como os argentinos gostam de falar, tá? Então o Maradona, ele traz de volta toda a paixão que a Argentina tinha perdido, todo o orgulho ferido da Argentina. Daí a gente se pergunta agora o seguinte, mas é Falklands ou é Malvinas? Cara, elas são ilhas, geograficamente pertencem ao Reino Unido. Cada presidente, ou periodicamente os presidentes, eles acabam usando essa questão para dar uma mexida geopoliticamente. Então a Cristina Kirchner já falou que as ilhas são Malvinas. O presidente atual da Argentina, no aniversário de guerra que teve, ele foi lá e falou que tem que rever a questão das Malvinas, porque da década de 90 descobriram petróleo, então a Argentina ainda carrega isso de não ter as Malvinas, mas muito mais como um orgulho ferido que necessariamente uma área super estratégica, porque acaba não sendo, tá? E daí fizeram um plebiscito nas Ilhas Falkland, tem 3 mil habitantes. E aí, vocês querem ser Ilhas Falkland ou Ilhas Malvinas? Obviamente todo mundo optou por fazer parte do Reino Unido, porque daí tu tem a ajuda do Reino Unido, tu pode cursar a faculdade no Reino Unido, né? Então, eles preferiram, 98% das pessoas disseram que gostariam de fazer parte do Reino Unido. A Argentina reclamou desse plebiscito, ela alega que os argentinos que moravam ali foram expulsos, então é óbvio que um plebiscito assim vai favorecer mais o Reino Unido. Mas o que a gente tem que entender sobre as Ilhas Falkland ou Malvinas é justamente isso, o uso político que se faz disso. A Argentina periodicamente faz esse uso político para sempre mexer com as pessoas, assim. Dito isso, dá para entender então por que o fascínio do argentino pelo Maradona, por que o Maradona é considerado um deus lá. Guardadas as proporções, eu acho o Maradona muito mais figura do que o Pelé, ou qualquer jogador, na verdade, muito mais personagem do que qualquer jogador, mas não é o que eu mais gosto. O jogador que eu mais gosto e que talvez eu ficasse mais triste, vai ser o dia que eu vou ficar muito de luto, é o Romário. E muito porque eu acredito daí dentro dessa lógica, assim como o Maradona ilustra o que é o argentino, eu acredito muito que o Romário ilustra o que é o brasileiro. Malandro, talentoso. Tá? Mas é óbvio que eu acho que não tem como comparação com o personagem. O Romário é muito importante como personagem, mas sei lá, dentro do Brasil, Maradona eu acho que é uma figura mundial. Mas é isso, para entender o porquê então que tem todo esse fascínio por essa figura. Porque o cara reergueu um orgulho de uma nação inteira. Fora o fato também dele ser muito respeitado no sul da Itália, lá em Nápoles, onde ele também reergueu o orgulho napolitano. O sul da Itália é considerado os pobres, chinelagem, ou como o pessoal do norte fala que o sul da Itália é o norte da África, uma forma super pejorativa que eles chamam os caras. Então uma região pobre e tal, o Maradona foi lá, foi jogar, ganhou 2 campeonatos italianos, disputando com grandes clubes e tal, e ganhou uma UEFA. Então o cara também reergueu Nápoles a uma potência. Então, vá em paz, Diego, tá na hora de devolver a mão pra Deus, tá bom?
Era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E é isso. Fiquei triste com o Maradona.